Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé. Um momento de encontro dedicado à catequese, ao conhecimento da Palavra de Deus e, é claro, ao conhecimento de tudo aquilo que é riqueza espiritual no coração de nossa igreja. Agradecendo a você pela sua audiência, a oportunidade que nos dá de entrar na sua casa, fazermos comunhão de oração e de vida nesta troca de experiências. De modo especial, convido você para juntos elevarmos o nosso coração em prece ao Divino Pai Eterno, pedindo sua luz e a sua força para compreendermos os desígnios de sua palavra. Peçamos que este programa seja também favorável ao nosso conhecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O programa Conhecimento da Fé de hoje é muito especial, porque vai falar de educação. E a educação é uma ferramenta poderosa para moldar o futuro da sociedade. Ensinar o Evangelho entre crianças e adolescentes pode ajudar na formação educacional da juventude. E hoje nós vamos aprofundar, falar sobre o método salesiano, criado por um dos santos mais populares de nossa igreja, São João Bosco. E para refletir conosco sobre este importante método e sobre esta personalidade que está inscrita no coração da juventude de nossa igreja, São João Bosco, nós temos a alegria de receber um filho de Dom Bosco, né? Padre Wagner do Amaral, pároco da paróquia São João Bosco, em Goiânia. Padre Wagner, que é salesiano. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Padre Wellington. Padre, eu começo perguntando para o senhor como foi que se deu a sua experiência vocacional, né? O senhor é salesiano, filho de Dom Bosco, a gente Sim. não poderia começar de outra forma senão dizendo, né? Como chegou até o senhor essa espiritualidade, esta personalidade de São João Bosco que é tão preciosa para Sim. a nossa igreja. Então, Padre Wellington, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho da vida do santo dos jovens, conversar sobre educação e sobre essa vida salesiana. Bom, antes de ser padre, eu tinha sempre como referência o meu irmão mais velho, que era militar. Então, assim como meu irmão, eu fiz concurso, passei numa prova para aeronáutica e fiquei durante 2 anos trabalhando como militar da aeronáutica. E fui vivendo aquela vida dentro do quartel, etc., e vi que aquilo não era para mim. Eu sou de paróquia salesiana, então a 5 minutos da minha casa tem uma paróquia salesiana e desde jovenzinho eu frequentava aquela paróquia. E era uma alegria muito grande para mim estar na paróquia, sobretudo celebrando a Eucaristia. Padre Wellington, foi na vida da comunidade, celebrando a Eucaristia, que eu senti no meu coração esse desejo de ser padre. Um desejo, a princípio, estranho para minha família e para os meus amigos, né? Os meus colegas do quartel falavam, o Gama, que era o meu nome no quartel, né? Você vai trocar de militar para padre? E eu era da companhia de polícia ainda, né? Eles falavam, você vai deixar de ser polícia para ser padre? Eu falei, vou. E comecei a fazer os encontros vocacionais, a participar e devagarinho me inserindo na formação salesiana. Aonde que era a paróquia salesiana? Em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, capital. Olha só, tem muita gente do Rio que acompanha o nosso programa, Padre. Sim. E eu acho muito interessante, até importante ressaltar, porque é um método
que nós vamos tratar nesse programa, ele parte da experiência de uma pessoa que se dedicou à consagração, à vida com Deus. Quando nós falamos de São João Bosco, preciso primeiro lembrar quem é este personagem que dá nome a um método e também que dá origem a um grupo tão importante de evangelização e de educação no mundo, que são os salesianos. Excelente pergunta, padre. Dom Bosco, ele é um jovenzinho de Castelnovo d'Asti, de um povoado chamado Bex, e ele é filho de Francisco e Margarida. E desde muito jovem, Dom Bosco cultivava esse sonho de se tornar padre. Quando vai falar da vida de Dom Bosco, não tem como nós falarmos de Dom Bosco sem nos lembrarmos de um sonho que ele teve aos 9 anos. Aos 9 anos de idade, Dom Bosco sonhou com um campo cheio de jovens brigando. E ele vai para o meio dos jovens com pontapés, socos, para tentar apartar aquela briga, aquela guerra entre os jovens, né? E no sonho de Dom Bosco aparece Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Auxiliadora. E falam para ele o seguinte: olha, não com pancada, João, mas é com amor e mansidão que você vai conquistar os jovens. E no sonho de Dom Bosco, aqueles jovens se transformam em feras, cachorros, gatos, urso, aquela coisa toda. E depois eles se tornam cordeirinhos. Então aquele senhor do sonho dele fala para Dom Bosco o seguinte: olha, aquilo que você vê acontecer a esses animais, você deve fazer com os meus jovens. E Dom Bosco não entende muito, e no fim do sonho, Maria fala para ele: a seu tempo tudo compreenderá. Então Dom Bosco, a partir desse sonho, que para ele foi um sonho ímpar, e muito mais do que um sonho, foi uma profecia na sua vida, ele começa a perseguir o sonho de ser pastor de jovens, né, de ser padre. Muito difícil, tudo muito lutado para ele, porque ele estava numa realidade camponesa. Ele começa o ministério dele numa realidade bem diferente, né, daquilo que nós hoje conhecemos pelo norte da Itália. Sim, sim. Ele é ordenado, né, no dia 5 de junho de 1941 e ele vai para o colégio eclesiástico, né, onde ele aprofunda a moral de Santo Afonso. Ele faz tipo um caminho, né, de aprofundamento da sua vida de padre. E como pastoral, ele fica como capelão de hospitais e junto com o padre Cafasso, que é o seu confessor, ele visita as cadeias, né? Então, visitando as cadeias, ele no seu apostolado dentro das cadeias, ele tinha a função de acompanhar até os jovens até a forca, né? Que era a pena dos jovens na cadeia. Então, Dom Bosco, o primeiro jovem que ele acompanha, quando ele vê o jovem lá enforcado, ele desmaia, né? Então, ele começa a fazer um caminho se perguntando o seguinte: qual o caminho que esse jovem fez até chegar na cadeia, né? Daí que nasce o método dele educativo, porque ele percebe que o jovem que estava chegando ali na cadeia era o jovem oriundo do êxodo rural. Ele vinha do campo para a cidade num contexto de revolução industrial, né? Não conseguia emprego e começava a se envolver em alguns delitos. Então, Dom Bosco ele começa a criar obras que antecipem, né, com o processo educativo, justamente para o jovem não ir parar na cadeia. Daí nascem os oratórios, né? Primeiramente. E aí, quando a gente olha para essa atividade que São João Bosco é provocado a colocar como um método, né? Eu pergunto, o que são os oratórios? Né? Porque os oratórios são uma marca própria da presença salesiana em muitos lugares. E quem está nos acompanhando, está às vezes participando de uma paróquia salesiana, sabe muito bem o que são os oratórios, mas muita gente não conhece. Sim, os oratórios, então, eles nasceram justamente como um ambiente preventivo, né?
Então, o oratório é um espaço onde tem catequese, como o próprio nome diz, orações e instruções para os jovens. Então, o oratório quer ser um ambiente onde o jovem se ocupe de boas práticas a ponto de não se envolver em situações que vá o prejudicar, né? Então, em geral, nos nossos oratórios até hoje, seguindo a tradição de Dom Bosco, tem um momento de catequese, um momento de oração, instruções para os jovens, né, formação, e também muito tempo livre, lazer, acompanhado para os jovens, né? Sempre tem um educador ali fazendo o que nós chamamos de assistência à presença. É muito interessante também observar que qual que é o contexto quando São João Bosco se faz sacerdote, qual que é o contexto que ele encontra da igreja na época? Porque nós lembramos alguns aspectos particulares desse momento dele, né, circunscrito ali, mas qual que é o tempo, qual que é o momento que a igreja vive no início do ministério de São João Bosco? Então, no início do ministério de São João Bosco, no contexto que ele estava ali em Turim, era uma igreja que tinha uma quantidade grande de padre e era um período onde a igreja ela era vivia em conflito com o Estado, a ponto de muitas ordens, congregações terem que fechar casas por causa da perseguição do Estado. Inclusive, nós, salesianos, nascemos como uma instituição civil, diante da sociedade civil, e uma congregação religiosa diante da igreja, né? Os nossos nomes, eles são completamente diferentes dos nomes das demais congregações religiosas, né? Um superior de uma congregação religiosa, ele se chama provincial. O nosso superior salesiano, ele se chama inspetor, né? Porque diante da sociedade civil, no contexto de perseguição da igreja, para a sociedade civil nós somos uma instituição civil, né? Mas uma instituição religiosa perante a igreja. É muito interessante. E quem são esses primeiros companheiros que São João Bosco conquista? Porque aí não são somente, digamos, religiosos, né? Ele alcança também mulheres que desejam se consagrar, né? Ele vai alcançar o coração de crianças e de jovens que desejam também fazer a experiência com ele, né? É um universo muito bonito e vasto, né? Nossa, é belíssima essa história. Suas perguntas, Padre, são bem pertinentes, porque no começo do oratório de Dom Bosco trabalhava com essa turma de jovens da periferia e jovens envolvidos em delinquência. Então, o DNA e o coração da congregação salesiana é o cuidado com aqueles que mais precisam. Então, assim, quando Dom Bosco monta os oratórios e começa a instituir as suas obras, as pessoas que vão trabalhar com Dom Bosco, elas não dão conta daquele contexto, né? Então, para elas é muito pesado trabalhar com aquele menino que é delinquente, com aquele menino que vem de uma situação de vulnerabilidade. Então, Dom Bosco, ele muda o seu escopo. Ao invés dele contratar pessoas de fora e chamar pessoas de fora para trabalhar dentro do oratório, ele começa a trabalhar justamente com aqueles meninos que já estão dentro da sua obra. Então, ele pegava aqueles meninos que eram mais proeminentes entre os jovens, de melhor índole, que tinham melhor desempenho e tal, e convidava aqueles meninos para serem educadores dos jovens, né? Então, os colaboradores de Dom Bosco, a princípio, eles saem daqueles jovens que foram educados por Dom Bosco, né? O senhor fez uma menção bem interessante à linha feminina, né, da nossa família salesiana, que são justamente as filhas de Maria Auxiliadora, né? No tempo de Dom Bosco, a educação ela era segmentada, né? Os padres cuidavam dos meninos e as freiras cuidavam das meninas. Então, juntamente com Maria Mazzarello, Dom Bosco criou essa ala feminina para cuidar também das irmãs, né? Não existe diferença de espiritualidade
do ponto de vista do espírito de São João Bosco para os dois ramos, né? Não. Dom Bosco é o fundador e tanto nós, salesianos, quanto as filhas de Maria Auxiliadora, bebemos nessa fonte que é a vida do próprio Dom Bosco, né? Quem foi Maria Mazzarello? Maria Mazzarello, ela cuidava de um grupo de meninas e morneses. E Dom Bosco via aquele grupo e via que Mazzarello era uma liderança dentro daquele grupo de educação. E ele propõe a ela a formação dessa nova congregação, que seria as Filhas de Maria Auxiliadora. Maria Mazzarello era uma liderança carismática dentro de um grupo de mulheres vinculadas à educação. Perfeito. É muito interessante, a história é muito rica e nós queremos aqui, nós ainda temos mais tempo para poder falar sobre a atuação que São João Bosco teve na vida e tem até hoje, né? Há uma presença salesiana que continua a favorecer tantos jovens e tantas pessoas que são alcançadas por esse método de educação. Nós vamos para um rápido intervalo do primeiro bloco, nós vamos para esse rápido intervalo e na volta nós vamos falar especificamente sobre este método, o porquê se optar por este método preventivo e qual a importância desse método para a atualidade da educação. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o Conhecimento da Fé. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência. Você sabe, o programa Conhecimento da Fé vai ao ar às quartas, às 9h30 da noite e aos sábados, ao 12h30. Acompanhe e quando quiser voltar a uma de nossas gravações, procure no nosso canal Pai Eterno no YouTube. Com um amor benevolente que aprendeu de Nossa Senhora, São João Bosco conquistou o coração de muitos jovens para se dedicar a eles de forma singular e extraordinária ao longo de sua vida. Considerado padroeiro dos jovens, Dom Bosco mostrou a eles que todos somos chamados a ser santos e a ter uma vida próxima de nosso Pai. Diante dessa proximidade com a juventude, Dom Bosco adotou o método preventivo de educação, que hoje é praticado pelos salesianos, fundada por ele sob a inspiração de São Francisco de Sales. E eu estou recebendo o Padre Wagner do Amaral, pároco da paróquia São João Bosco aqui em Goiânia, que fala conosco sobre São João Bosco, o método e tudo aquilo que ele alcança com a sua atuação. Padre Wagner, o método preventivo, quando falamos do método preventivo, em que consiste a técnica do método preventivo? Então, quando Dom Bosco ele criou o método dele, criou dentro daquele contexto que nós conversávamos no bloco anterior. Então, Dom Bosco ele estava fazendo sua pastoral no presídio e ele começa a perceber que os jovens oriundos do êxodo rural chegavam ali no centro de Turim e eles começavam a se inserir em situações de delito, né? Em delinquência, etc. Então, Dom Bosco ele cria um ambiente justamente para antecipar essas situações de delinquência dos jovens. Então, nos oratórios de Dom Bosco, ele usava o método preventivo. Então, como o próprio nome diz, Padre Wellington, o método preventivo ele vai tentar antecipar e prever algo de ruim na vida da pessoa, na vida do jovem, né? Então, todos os nossos ambientes têm aquilo que nós chamamos de assistência à presença. Então, por exemplo, nos colégios, nas obras sociais, nas universidades, aonde o jovem está, o educador está ali junto com o jovem, justamente para evitar que aconteça algo de ruim para o jovem, sobretudo para ter uma interação que seja saudável para ele, né? Então, Dom Bosco, ele coloca como 3 pilares do seu método a razão, a religião e uma palavra italiana que para o Brasil não tem uma tradução muito boa, é a palavra amorevolezza,
que seria um amor demonstrado, né? Então, Dom Bosco, ele, em todo ambiente salesiano, a razão vigora, né? Dá a razão da ação, por que fez aquilo. A religião, todo ambiente nosso, a religião se faz presente, seja na pastoral de um colégio, numa pastoral universitária, num trabalho evangelizador junto aos jovens, numa obra social, e na paróquia, onde isso é mais explícito, né? Então, e a Amor Evolência, que é própria da vida de um salesiano e de uma obra salesiana, né? Nós enfatizamos Jesus, bom pastor, né? A misericórdia do Pai. Então, essas facetas da misericórdia, do cuidado e do amor são enfatizados por nós salesianos. Então, o senhor compreende como, sendo fruto dessa observação dele, dos jovens que entravam na delinquência, isso, e daqueles que eram alcançados antes dela, isso, chegar ao coração deles, o desenvolvimento, então, desse método preventivo? Sim, exatamente. Então, ele faz algo justamente para fazer o seguinte: como que eu posso evitar que o jovem chegue na cadeia? Então, a partir daí, ele desenvolve todo o seu método e toda a sua estrutura, né? Algo que deságua desse método são os bons dias e os boas noites, né? Que nós temos até hoje nas nossas obras, até hoje. Num colégio salesiano, a primeira coisa que um professor faz antes de iniciar a aula é fazer uma oração e rezar junto com o aluno, hoje, né? Olha que interessante isso. E por mais que pareça algo simples, é fundamental para Dom Bosco. É fundamental, porque assim, antes a gente consegue, Padre Wellington, demarcar que nós somos uma obra confessional, né? Então, tem o menino que está dentro do nosso colégio e a gente começa a aula como uma oração, como o senhor começou o nosso programa hoje, né? Então, por exemplo, a nossa escola chega de 24 de maio, independente do aluno que estiver lá, a gente celebra a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, o nosso ambiente é demarcadamente um ambiente confessional, porque a religião faz parte do método de Dom Bosco. E quando nós olhamos para o momento atual, o cenário atual da educação, são muitas podemos dizer assim, as opções que alguém pode escolher dentro desse panorama de modelos educacionais, de métodos educativos. O senhor, olhando para a metodologia que o sistema educacional salesiano, e nós sabemos disso porque temos contato com muitos salesianos, né, muitos cooperadores, sim, muitos que passaram pelos colégios, qual é a marca, qual é o relevo que o senhor observa sendo predominantemente salesiano no campo da educação e que o difere dos demais métodos? Padre Wellington, nosso diferencial é a formação integral da pessoa, né? A gente está num contexto que ele é complexo justamente porque a educação que vigora é uma educação que é conteudista. Então, é uma educação onde treina o menino para ele alcançar a pontuação numa prova e ingressar numa faculdade pública. Então, o ensino conteudista, né? O menino vai ser treinado, fazer simulado todo fim de semana, uma série de provas, e ele vai ser treinado para ingressar, né? Sair à frente numa corrida e ingressar numa faculdade pública. Então, o nosso grande desafio, que ele é complexo, é dar uma formação de excelência para o nosso jovem, para ele conseguir atuar nessa corrida e competir com aquele que está numa instituição conteudista, mas, para além disso, formar também o jovem nas suas outras dimensões, né? Na sua dimensão humana, na sua dimensão religiosa, apresentar-lhe os valores fundamentais, né? Apresentar-lhe a vida de Cristo, a vida de Nossa Senhora. A gente percebe como ponto fundamental e diferencial do nosso jeito de agir
a preocupação com a formação integral da pessoa. É muito interessante isso, até porque quando olhamos para a educação salesiana, ela deixa marcas muito fortes no aluno que passa pelos bancos de uma escola salesiana. Digo isso porque eu tenho muitos amigos salesianos, né, que estudaram numa escola salesiana, e os ex-alunos de uma escola salesiana trazem muito presente tanto a espiritualidade como os ensinamentos que receberam ali no seu dia a dia. Podemos dizer que mais do que uma formação conteudista, é uma formação de valores, né? Está se lapidando um ser humano para o valor maior da sociedade, no seu comportamento, naquilo que ele vai ter como opção de valor no futuro profissional que ele vai atender. As escolhas que ele vai fazer, né? Então é muito presente isso mesmo, Padre Wellington. A gente encontra com ex-alunos salesianos aí para tudo quanto é lado. Eu vou celebrar em paróquias que eu sou convidado. Aí chego lá, a pessoa que vai fazer o comentário é um ex-aluno. Ou então eu tive agora há pouco um encontro com o secretário de História e Cultura, porque a paróquia lá é um patrimônio tombado, né? Eu fui fazer obra, tive que pedir autorização. Aí começamos a conversar, ele falou, eu sou ex-aluno ali do Ateneu. Eu falei, olha só, eu sou o diretor do colégio. Ai, que beleza. Foi ótimo, foi uma maravilha. Então, os ex-alunos salesianos, eles têm essa marca de humanidade, né? Um carinho muito grande por Nossa Senhora Auxiliadora, essa dimensão da fé muito bem trabalhada e equilibrada, né? Sem excessos. A nossa marca é essa, uma formação integral. Eu observo muito as pessoas, principalmente no mundo atual, tendo um certo desânimo com relação à juventude. Há, por parte da sociedade atual, um certo olhar um pouco descrente com a juventude, principalmente em situação de grande risco. Não muito diferente da juventude que São João Bosco conheceu e encontrou lá no início do seu ministério, né? Mas eu pergunto para o senhor, ao ter contato com a literatura, com a espiritualidade, em nenhum momento da vida São João Bosco pensou em desistir do método ou mudar o foco de sua evangelização? Porque nós bem sabemos, né, trabalhar com a juventude hoje para a igreja é um desafio premente, se nós quisermos ter comunidades, famílias que futuramente professem a fé e tenham valores imbuídos, né, arraigados em seu coração. Sim, então, acho que faz parte um pouco da pergunta muito boa que o senhor fez anteriormente, porque no começo da vida de Dom Bosco, ele estava num contexto de Turim, na Itália, onde havia muitos padres. E era típico do padre daquela época ele se ocupar do ofício de professor dos filhos das famílias abastadas, né? Então, Dom Bosco recebeu todas essas propostas, né? Ser capelão, ser professor de filhos, né? De famílias ricas daquela época, né? E ele opta pelo oratório, um pouco pautado naquele sonho também que eu falei do início da nossa conversa, né? Ele tem aquele sonho como um sonho profético, né? A sua vida era cuidar do jovem em situação de risco e abandonado. Então, Dom Bosco foi até o fim da sua vida perseguindo esse sonho. Ele viu, por exemplo, a expansão dessa obra, ele viu o desenvolvimento daquilo que ele sonhou, e aí eu coloco uma segunda pergunta, depois que o senhor disser sobre isso, se ele viu de fato o desenvolvimento desse sonho. A importância do sonho para São João Bosco é fundamental, né? Sim. Porque Dom Bosco, dizem que Dom Bosco é o santo sonhador, né? Então ele usava também os seus sonhos como uma forma de catequese dos seus jovens, né? Então, para Dom Bosco, os sonhos eram uma forma também de educar a juventude, né? Então, os sonhos para Dom Bosco, de fato, eles eram muito importantes, né? Interessante. Hoje, nós temos no mundo cerca de quantos salesianos que continuam vivendo a dinâmica, o ensinamento, a espiritualidade de São João Bosco? Padre, o senhor vai me perdoar, eu não tenho esse dado com precisão. Mas é uma congregação numerosa. Uma das grandes.
até onde eu estou ciente, são jesuítas, franciscanos e salesianos, né? Sim. As 3 grandes maiores congregações do mundo, né? É muito interessante observar também que os primeiros colaboradores de São João Bosco, depois que continuam, muito facilmente alcançam o reconhecimento de uma vida de santidade. Sim, podemos dizer que isso é fruto desse método que dá certo nos primeiros frutos do próprio São João Bosco? O mais famoso deles, o Padre Wellington, é Domingos Sávio, né? Domingos Sávio procura Dom Bosco no contexto de oratório e ele fala para Dom Bosco que ele queria ser santo. Mas a santidade para Domingos Sávio, naquele contexto, era uma santidade vinculada a excessos, né? Então, Domingos Sávio acreditava que ser santo era fazer muitas penitências, era ser excessivamente rigoroso consigo mesmo, e Dom Bosco mostra um outro modelo de santidade para ele, né? Dom Bosco fala para ele o seguinte: olha, Domênico, né? Para ser santo basta 3 coisas, né? Cumpra os seus deveres, faça suas orações e esteja sempre alegre. Então, Dom Bosco, ele mostra uma santidade para o jovem que não precisa tirar o jovem do seu lugar de juventude, né? Dom Bosco apresenta um modelo de santidade onde o jovem pode ser santo sendo aquilo que ele é, jovem. E é muito, muito interessante. É muito legal. E é atual. Né? Sim, é uma mensagem que não caducou com o tempo. Sim, porque nas nossas casas, o Padre Wellington, não é uma casa cheia de regras, casas cheias de restrições, proibições, né? Nós estamos ali junto com os jovens, convivemos com eles, partilhamos da sua vida, da sua história, e a partir daí a gente, com relações saudáveis, né, apresentação da palavra, a gente consegue conduzir o jovem num caminho de santidade, né? Num caminho cada vez maior de conhecimento de Deus. É fundamental isso para os dias de hoje. São Domingos Sávio é um dos primeiros santos, poderíamos assim dizer, crianças, né? Jovens ainda. Sim, ele foi canonizado com 15 anos, né? Ele morreu muito novo, né? Morreu muito novo. Poderia falar um pouquinho da vida dele? Domingos Sávio, ele diferente dos outros alunos de Dom Bosco, do oratório, que os alunos que chegavam, os meninos que chegavam no oratório, eram os meninos que vinham de situação de periferia, de delinquência, etc., né? E Domingos Sávio não, ele vinha de uma família mais estável, mas Dom Bosco, com o tempo, ele começou a atender também esse público nos seus oratórios, nos seus ambientes educacionais, né? Começaram a chegar no oratório de Dom Bosco também meninos que não vinham desse contexto de privação e de delinquência. Então, Domingos Sávio é um desses meninos, né? Então, muito piedoso, de missa diária e com desejo ardente de ser santo, mas com uma cabeça muito mal formatada no que se refere à vida de santidade, né? Então, Domingos Sávio, ele vinha com todo o rigor de penitências e coisas muito, muito pesadas para a vida de uma criança, né? Dom Bosco apresenta um outro caminho para se chegar à santidade, né? Isso é muito importante. Nós vamos agora, Padre, para um rápido intervalo. Quem está nos acompanhando em casa pode acompanhar o nosso programa sempre às quartas, 9h30 da noite, e aos sábados, 12h30. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, terceiro bloco do nosso Conhecimento da Fé, vamos falar sobre a congregação salesiana. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé aqui na TV Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, hoje falando sobre São João Bosco e o método por ele desenvolvido, o método preventivo de educação salesiana. Lembrando que estamos aí bem próximos dessa data da celebração de São João Bosco, patrono da juventude. Os princípios de Dom Bosco, fundador da congregação salesiana, são exemplos inspiradores
da conduta cristã na educação. Agora que já entendemos sobre o surgimento e as características do método preventivo, nós vamos aprofundar um pouco a importância e o legado que São João Bosco deixa para a Igreja. Padre, o senhor é salesiano. Por que São João Bosco encontra o modelo de São Francisco de Sales e não, digamos, dele mesmo enquanto modelo, como nós vemos em outros fundadores, para a reunião deste grupo, né? Que são os salesianos? Excelente pergunta. Que tem um nome diferente. Né? Sim, não, excelente pergunta, padre. Nós somos salesianos justamente por causa de São Francisco de Sales. Então, Dom Bosco, ele se inspira em São Francisco de Sales justamente por ele perceber em São Francisco de Sales um santo da afabilidade e da doçura, né? Um santo da candura e da doçura. Então, São Francisco de Sales, ele tinha uma máxima que ficou gravada no coração de Dom Bosco, que era o seguinte: a gente consegue pegar mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. Então, evidencia justamente isso, né? Que o anúncio do Evangelho, o processo de educação, de evangelização, ele é mais profícuo se ele se dá dentro de um quadro de caridade, de bondade e de amor. E também, lendo a literatura salesiana, a gente sabe que Dom Bosco era um bom italiano do norte da Itália com sangue quente, né? Então ele se inspira num santo da doçura justamente para equilibrar também o seu temperamento, né? A literatura fala que Dom Bosco era testone, né? Cabeça dura, sangue quente, italiano, né? Então ele se inspira justamente num santo, São Francisco de Sales, um santo da doçura, para ele equilibrar também o seu temperamento, né? Dom Bosco era um santo do temperamento forte. Quem são os primeiros companheiros no sentido desse panteão de santidade? Nós falamos de São Domingos Sávio, falamos de Madre Mazarello, mas existem outros, né? Sim, eu me lembro aqui na minha infância, nós éramos muito devotos da Beata Laura Vicunha, Beato Miguel Rua. Miguel Rua. Isso. Miguel Rua, então, Dom Bosco, ele, naquele contexto ali do oratório, ele, do meio do oratório, daquelas pessoas que estavam ali junto com ele, os jovens que eram educados por ele, e as pessoas que colaboravam no seu processo de educação, ele tirou os seus primeiros salesianos. Ele foi fazendo propostas para um grupo, né? Vocês topam formar uma congregação, emitir votos religiosos, etc. E um primeiro grupo aceita esses votos, e esse primeiro grupo que começa a congregação salesiana. E dentro desse grupo de chamados por Dom Bosco estava justamente Miguel Rua, né? Miguel Rua, que hoje é o Beato Miguel Rua. E dizem que Miguel Rua era a regra viva de Dom Bosco, né? Porque depois que Dom Bosco morreu, ele imprimia de maneira tão forte tudo aquilo que Dom Bosco demandou dos seus salesianos, que ele pegou esse apelido, né? Ele era a regra viva de Dom Bosco. E depois dele tiveram outros, né? Sim, como o senhor já citou muito bem, a Beata Laura Vicunha, né? E tantos outros, o Domingos Sávio, que participam dessa escola de santidade de Dom Bosco, né? A mãe de Dom Bosco, ela também está no caminho dos altares, né? Por que a Igreja reconheceu nela essas características tão relevantes de modelo de santidade para os seus fiéis? Eles falam até Mama Margarida. Né? Mamãe Margarida. Nós salesianos não chamamos só, não falamos Margarida, né? Para nós salesianos até hoje é Mamãe Margarida, né? Justamente pelo contexto do oratório, o Padre Wellington, porque foi crescendo cada vez mais o número de meninos que acorriam a Dom Bosco no oratório, e muitos daqueles que eram colaboradores de Dom Bosco, a princípio, eles não aguentavam a lida ali cotidiana com os meninos que vinham
dessa situação de privação e delinquência, né? Então, chega um dado momento que a mãe de Dom Bosco vai morar com ele no oratório e ela passa a ser também uma cooperadora de Dom Bosco nesse trabalho. Eu estava lendo um pouquinho, me preparando um pouco melhor para esse encontro aqui com o senhor, e a nossa literatura fala que Mamãe Margarida, quando foi o velório de Mamãe Margarida, ela foi enterrada com o único vestido que ela tinha, né? Imersa numa profunda pobreza e uma vida dedicada completamente aos jovens pobres e abandonados. Então é daí que vem a fama de santidade que está na esteira da santidade de Dom Bosco. Na formação de um salesiano, qual o ponto que o senhor mais valoriza e que o senhor acha fundamental para se identificar, caso você tenha ou não vocação para continuar, né, o espírito vivo dessa congregação? Adorélio, toda pergunta é muito boa. Enfim, eu vou responder de maneira, né, do seu jeito, claro, bem subjetiva, né? Tem que ser. Eu penso que o que caracteriza um salesiano de maneira profunda é justamente o seu cuidado com o jovem. Então, o salesiano ele pode ter e deve ter todas as outras características, né, de um sacerdote, né? O cuidado com a comunidade eclesial, o amor ao Papa, né? Todas essas coisas, mas para um salesiano não pode faltar o cuidado do bom pastor ao jovem. Um salesiano uma pessoa que tem aversão à juventude, seria melhor que buscasse um outro caminho que não o salesiano, né? O salesiano, ele é aquele que está no meio dos jovens como um bom pastor e acolhe o jovem do jeito que ele é. Agora, olhando para a obra continua em diversos campos, né? Vocês trabalham em paróquias, vocês têm escolas, universidades e também existe um método onde o jovem pode começar no mercado de trabalho, né? Que eu acho que é espetacular. Queria que o senhor falasse um pouco. Bem legal. É uma obra que faz o nosso coração bater forte, né? Que é o Cezam. O Cezam, ele é uma obra do terceiro setor e ele faz um trabalho de inserção do jovem no mercado de trabalho. E a gente faz um trabalho muito sério com aqueles que mais precisam. Hoje mesmo atendi uma senhora lá na paróquia, era uma advogada, a filha é médica, ela fala, meu filho fica em casa à toa, pedi para ele lá procurar o Cezam e não deram vaga para ele. Eu falei, pois é, o seu filho certamente não está no nosso escopo, né? Porque nós atendemos no Cezam aqueles que mais precisam. Então a gente dá um curso de formação para o jovem, né? O jovem mesmo em situação periclitante, encaminha o jovem para uma paróquia não, uma instituição, para uma empresa e acompanhamos lá o trabalho desses jovens, né? Então aqui em Goiânia, por exemplo, várias empresas acolhem jovens do Cezam, né? Se não me engano, aqui na Associação Filhos do Pai Eterno nós temos jovens. Nossa, gratidão, viu? Faz um bem muito grande para a juventude, né? Porque é o primeiro emprego do jovem, né? Exato. E não é qualquer jovem, é o jovem de periferia que a gente está ajudando. E esse jovem, ele traz essa marca do cuidado salesiano. Sim, justamente porque, como nós falamos da educação formal do colégio, na nossa formação do terceiro setor, a gente prepara o jovem para atuar numa empresa profissionalmente, né? Uma carga imensa de horas de treinamento, mas a gente também prepara o jovem na dimensão humana, né? E na dimensão pastoral, né? O Cezam, ele tem o mesmo cuidado pastoral com o jovem, o mesmo cuidado com o jovem do que aquele jovem que está no colégio, né? Então não tem distinção. Um jovem que está com a gente no terceiro setor, ele é tão bem cuidado como um jovem, por exemplo, que é matriculado no Ateneu, um colégio particular e um expoente aqui de Goiânia. É isso mesmo. Quando nós olhamos para frente, né, olhamos para o futuro,
como o senhor observa a atuação e a relevância da educação salesiana para este mundo aí que nós estamos observando, onde os métodos, os formatos de educação, as modalidades de assimilação de conteúdo vão se modificando dia a dia. Olhando para frente, no horizonte, educação integral da pessoa humana ainda tem muito a oferecer para a sociedade? Tem, Padre Wellington. Nós temos a educação confessional, não só a salesiana, mas a educação confessional como um todo, ela ainda tem muito a oferecer para a sociedade, né? Então, acho que o primeiro ponto é nós termos em mente que são juventudes, né? Então, a gente fala de vários tipos de jovem, então a gente tem que saber ouvi-los todos com atenção, independente da sua origem, das suas vinculações. E nós temos que ter em mente também que o jovem hoje, independente da vinculação que ele tem sede de Deus, né? Inclusive, muitos dos pais que nos procuram para matricular no colégio, eles levam em conta essa dimensão religiosa, né? Então, quer dizer, padre, no colégio tem missa, como que é a pastoral do colégio? Os pais que nos procuram, eles se importam também com essa dimensão religiosa da vida, né? Então, eu acho que o jovem, padre, de hoje e o jovem de um futuro próximo, ele ainda é um jovem que busca a Deus e que tem sede de Deus. E nesse sentido, a nossa formação integral, ela tem lugar. E fundamentalmente, sonhar com uma juventude que tenha no seu coração espaço para Cristo e para o Evangelho, cumpre muito daquilo que foi o sonho de São João Bosco, né? Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Padre Wagner, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando nesse momento, para aqueles que estão acompanhando o programa desde o início. É um momento de deixarmos uma mensagem também de esperança, lembrando sempre deste santo da juventude, São João Bosco. Sim, então nós viemos aqui, muito obrigado, Padre Wellington, pela acolhida, né? Um espaço muito bom, umas perguntas inteligentes e pertinentes, né? Então me motiva a gente a responder, muito obrigado. Acho que não abrir mão de uma formação integral, né? A gente precisa andar de fato e com coragem na contramão da sociedade. Educarmos sim os nossos filhos, buscarmos uma educação que seja excelente, mas também nos preocuparmos com os valores fundamentais dados aos nossos jovens e às nossas crianças e vincularmos as nossas crianças e os nossos jovens a Deus, né? Então não podemos abandonar essa perspectiva da vida, perspectiva dos valores e perspectiva da fé. Tá certo. Muito obrigado, Padre Wagner do Amaral, pároco da paróquia de São João Bosco, em Goiânia, que nos ajudou hoje a refletir sobre este personagem que é importantíssimo da vida da Igreja, São João Bosco, com o seu método preventivo e todo o seu sonho para com a juventude a partir desta formação e deste testemunho. Agradecendo também a você que está sempre nos honrando com a sua audiência, lembrando que nós precisamos de você para juntos evangelizar. Ligue para nós no 62 3506 9800, faça parte da nossa família de amor, nos ajude a levar o conhecimento da fé a mais pessoas e a mais corações. Até a próxima semana com mais um programa nos ajudando a aprofundar na experiência da espiritualidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Bosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até semana que vem.